Fala galera, beleza? Lucas Santos com vocês, seja muito bem-vindo ao canal Play na Gráfica. Vídeozão de hoje, bora de produção. Saiu uma encomenda aqui, ó, desses bloquinhos. Vocês sabem que bloquinho sai pra caramba, porque quase toda vez que sai bloquinho aqui eu gosto de mostrar a produção, porque existem formas diferentes de fazer. No último vídeo eu mostrei uma forma extremamente bem econômica que dava para fazer em qualquer tipo de máquina que você tem aí. Agora eu vou mostrar um modelinho um pouquinho mais evoluído, só porque ele tem impressão direta na capa, tanto na frente quanto no verso, tamanho A6. Então segue comigo para mais essa produção. Solta a vinheta e bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Vou começar aqui fazendo a impressão do miolo. Esse bloquinho, por ser um bloquinho mais promocional, a impressão é só na frente, tá? Bem padrão, só com as linhas mesmo, folha pautada só de um lado, sem personalização. Também faço a personalização da página, se o cliente colocar a logomarca dele, uma marca d'água, algo assim, só que aí eu cobro um extra. Esse é realmente a opção mais promocional. A gente vai rodar esse material aqui na Kyocera P3055, máquina laser PB de 55 páginas por minuto, adquirida lá na Stark Copiadoras. E vai ser um pouco mais de uma resma, como são 50 bloquinhos, 45 folhas cada, vai dar um total de 570 folhas mais ou menos. Vou pôr para rodar todas elas de uma vez e depois a gente vai separar. Vamos lá. Ó, já mandei arquivo aqui para impressão, ela já está processando, recebendo. Vocês já viram vários vídeos aí, mas dá só uma acompanhada aqui comigo na velocidade de impressão dessa máquina. Olha só, começou a soltar papel e aí agora não para mais. Então a gente vai imprimir uma resma de papel e mais um pouco, né? São 625 folhas. A gente já fez esse teste aqui, então ela demora aí em torno de 9 minutos e meio. Na verdade é menos, 9 minutos para fazer a impressão de uma resma inteira. Aqui, como é uma resma mais 100 folhas, vai demorar em torno de 10 minutos e 30 segundos. Ó. Miolozinho padrão para bloquinho, bem de boa. Vamos deixar ela aqui. A hora que ela estiver finalizando, eu volto para mostrar para vocês e aí a gente vai fazer o recorte desse papel. Vou mostrar para vocês como que eu vou fazer para dar uma agilizada nessa produção, para a gente ter menos mão de obra na hora de produzir ela, tanto na hora de furar quanto na hora de cortar. Vamos lá. Ó, a máquina acabou de finalizar aqui. Aqui é só uma parte do material. Olha só, as outras já estão aqui. Como eu disse, 10 minutinhos só para imprimir. Cada bloquinho desse tem 200 e poucas folhas, então aqui no total são 600 folhas impressas, que é só a parte do miolo. Então agora a gente vai cortar esse material. A primeira parte que eu vou fazer aqui vai ser cortar todas elas no meio. Vai ficar tudo no formato A5. Porque aí depois a gente vai furar, só que na hora de furar eu vou furar 2 bloquinhos de uma vez. Então primeiro eu vou organizar tudinho aqui, cortar no meio aqui na guilhotina, depois a gente vai para a parte de furar. Ó, já fiz o corte aqui, vocês viram que esse primeiro corte eu cortei só no meio, né, para ele ficar no tamanho A5. A diferença é que eu vou furar eles agora, só que eu já vou furar dessa forma. Como eu vou furar 2 de uma vez, eu economizo aí tempo da mão de obra disso aqui. Em vez de eu ter que já cortar ele aqui no meio e sair furando bloquinho por bloquinho, eu furo assim e já furo 2 de uma vez. E aí depois que eu furar tudo, aí sim eu vou aqui e faço um corte no meio. Então aqui a gente corta pela metade aí o tempo que demoraria para furar todo esse material. E agora a gente vai seguir furando aqui, sempre de 2 em 2, olha só. Aí depois a gente corta no meio. Aqui ele vai furar de 2 em 2, tá vendo? Então vamos lá. Olha só, galera, agora a gente já tá com todo o material aqui furado para os 50 bloquinhos. Então agora, economizei a metade aqui na hora de fazer a furação. Agora eu volto eles aqui para a guilhotina para fazer o corte aqui no meio. E aí agora eu só vou ter que separar, porque na hora que eu cortar, vai ter o lado esquerdo e o lado direito. Na hora que eu for fazer a capa vai ser nesse mesmo procedimento aqui. Então, para os furos bater certinho, eu vou cortar no meio, separo todos que for do lado esquerdo para lá, todos que for do lado esquerdo para o outro lado, porque aí sim eu garanto que as capas vão bater os furos certinho. Eu vou cortar aqui e fazer a separação, vocês vão entender o que eu estou falando.
Então, ó, material recortado, vocês podem ver que ele estava assim, então agora todos do lado direito tá aqui, todos do lado esquerdo tá aqui. E o que que muda? Vocês vão perceber que, olha só, todos do lado esquerdo pegou ali um dos furinhos, tá vendo? Um dos furinhos tá cortado no meio. Por quê? Porque eu furei os dois juntos. Enquanto esse daqui, ó, termina no pedaço. Então aqui começa de um jeito e aqui começa de outro. Se eu juntar isso aqui tudo, na hora de colocar o espiral vai dar errado, porque vai ficar desalinhado e torto. Então agora sim, do jeito que tá aqui, eu sei que todos deste lado estão bem alinhadinhos, ó, tem o cortezinho ali, mas está de fora a fora, e todos desse lado também. Então agora eu vou pegar eles e vou dividir de 50 em 50 folhas. E como que a gente faz isso? Usando uma técnica que eu já ensinei aqui. Eu vou contar 50 do primeiro bloquinho, pesar na balancinha, ver quantos gramas que vai dar essas 50 folhas, e os próximos eu vou só pesando o mesmo peso que deu o primeiro, para a gente fazer essa separação. Então, galera, agora que os miolos já estão todos ali finalizados, prontinhos para ser colocados no bloquinho, eu vou fazer agora a impressão das capas. As capas eu vou rodar nesse papel aqui, ó, vou rodar na laser, é um papel bem grosso, que é um triplex 300 gramas. E como esse aqui é um papel super A3, a impressora consegue imprimir um tamanho A3 real dentro dele sem margem. Então eu consigo fazer a impressão dos bloquinhos com as capas. Então ele vai sair no tamanho A6 real, né? Que é os 105 milímetros de largura por 148 milímetros e meio de comprimento, sem ficar nenhum tipo de margem. Eu tinha feito um vídeo anterior mostrando para vocês alguns que eu fiz com margem, por quê? Porque a gente rodou ele no A4 normal. Então no A4 tem que ter uma margem, a não ser que você tenha alguma impressora aí que roda papel A4 sem margem, né? Tem algumas que rodam. Mas aí aqui, vamos colocar o papel na máquina. Aguardar ela reconhecer. Esse papel, por ser um pouquinho mais grosso, eu dou uma ajudadinha nele aqui para ela puxar sem dificuldade, só para não ter. Espera aí que não reconheceu o papel. Agora vai. Para não ter nenhum problema, a gente dá uma forcinha para ela. E lembrando que eu estou utilizando aqui a C308, máquina que eu adquiri lá na Stark Copiadora, junto com a minha Kyocera P355, que foi a que eu utilizei para a impressão dos miolos. Todas elas impressoras laser. Óbvio que aqui é uma A3 laser colorida e lá é uma A4 laser preto e branco. Lá para muito mais alta demanda. Aqui para serviços de valor mais agregado. Então por isso, por exemplo, eu poderia rodar o miolo aqui, mas não faz sentido porque aqui é uma máquina que tem um custo maior de produção. Então eu vou rodar nas máquinas que são específicas para ter um custo menor. Como aqui é color e na capa a gente quer deixar um acabamento um pouco mais interessante, eu deixo para rodar a capa aqui nessa máquina, que além de aceitar papéis maiores, né, é colorida. Então cada máquina passou funcionalidade. Vou deixar aqui na íntegra, tá? Não vou acelerar a impressão das capas aqui, até para você ter uma impressão, uma noção real de qual que é a velocidade dela imprimindo Super A3. Então aqui está imprimindo Super A3, papel 300 gramas, são 12 folhas no total. E vocês acompanham aí, já está terminando aqui, ó, faltam só mais 3 folhas. E olha que essa daqui é uma das cônicas mais lentas, hein? Porque a cônica vai até, se eu não me engano, 65 páginas por minuto. Então essa daqui está na metade. Vocês imaginam uma de 60 páginas por minuto? Tá doida, trem demais. Se fosse uma impressora já de tinta A3 fazendo isso aqui, se brincar a gente ainda ia estar preso na primeira folha ainda, se fosse uma impressão fotográfica. Ó, foi tudo já. Finalizou. Ó, capinhas já impressa, agora a gente vai fazer o recorte. E na hora de recortar, eu vou recortar deixando de duas em duas, para eu furar as capas na mesma ordem, no mesmo sentido que eu furei os miolos. Então eu vou cortar aqui, sai duas, vou cortar aqui, sai mais duas, vou cortar aqui, sai mais duas. E vou furar elas de duas em duas para agilizar no procedimento e para a furação bater com a furação dos miolos também. Bora lá! Então olha só, todas as capas aqui já estão cortadas, tanto as capas quanto as contracapas, porém eu cortei daquela forma que eu falei para vocês, né? Cortei no A5, então para cada folha dessa daqui tem duas capas. Para quê? Para na hora de eu furar ficar com o mesmo alinhamento que eu furei os miolos e também para eu furar mais coisas em menos tempo, né? Então aqui eu vou furar na metade do tempo.
Só que aqui, para dar mais certo ainda, eu já vou furar uma capa com uma contracapa junto. Então eu pego uma capa, coloco uma contracapa junto, virada já na posição certinha, porque aí ela já alinha a frente e o verso. Então deixo tudo alinhadinho e aí sim eu faço a furação. E olha só, ele sai com o mesmo alinhamento da capinha. E aqui depois eu vou cortar no meio lá na guilhotina. Então eu vou seguir fazendo a furação das demais. Ó, agora com todo o material já furado, na mesma ordem que estava lá quando eu furei, ó, uma capa e uma contracapa sempre, eu vou vir aqui fazer o corte deles todos no meio de uma vez aqui na guilhotina. Então a posição tá a mesma que eu cortei os miolos, só colocar certinho aqui agora e a gente fazer esse corte bem no meio. Prontinho, material cortado. E a gente tem aqui exatamente como nos miolos, um lado esquerdo e um lado direito. E a gente vai usar essas capas do lado esquerdo para fazer os miolos que a gente cortou do lado esquerdo, o direito para fazer o miolo do lado direito, para aí sim tudo casar certinho na hora que a gente for colocar o espiral. E olha só, o bom de fazer tudo assim, seguir na ordem bem organizadinho, é que agora a gente tem aqui ó, as capas e contracapas do lado esquerdo, as capas e contracapas do lado direito, e agora na hora de montar é bem tranquilo. Já tá aqui na ordem, já vem uma capa e uma contracapa, então você vai pegar uma capinha e uma contracapa, pega um miolo, aí é só posicionar a capinha com a contracapa, olha só, os furos batem certinho, e aí sim você começa a passar o espiral. Como aqui eu estou fazendo um bloquinho com 50 folhas, eu estou utilizando um espiral de 9 milímetros. Vou cortar a pontinha dele aqui só para ele passar melhor. E agora, só finalizar. Aqui faz um pequeno amassadinho na ponta, assim. Do lado de cá, corta, faz um pequeno amassadinho na ponta também. E olha só, cá está. Material finalizado e pronto para entrega. E com os furinhos, tudo casando certinho, tanto na frente quanto no verso. Vamos montar mais um? Vou montar um do lado direito agora. Pega um miolinho, pega aqui, já vai sair o conjuntinho de capa e contracapa, então coloca a capinha, coloca a contracapa, só passar o espiral. Dobra a pontinha. Corta e dobra a outra pontinha. Olha só. Materialzinho finalizado. Então agora a gente vai finalizar o restante desse material para concluir mais essa encomenda. Vamos lá. E tá aqui, galera, materialzinho finalizado, depois de pronto, só coloquei dentro de um saquinho transparente aqui, passei uma fita, prontinho para ser entregue para o cliente. Aqui a gente tem um material, óbvio que o custo vai variar dependendo de quanto que você consegue o seu material, o seu insumo, né, papel principalmente. Na minha realidade, sai cerca de 95 centavos cada bloquinho desse aqui pronto. E eu faço a venda dele a R$5 cada um. Lembrando que essa arte não foi feita por mim, a cliente já mandou pronto. Dependendo do modelo de arte, eu cobro uma taxinha extra para criar e, lógico, dependendo da quantidade também. Então aqui foi uma encomenda onde a gente tem de custo de matéria-prima em torno de 50 a 60 reais.
para um custo aí, um preço de venda, né, de 250 no total. A produção em si é rápida, não é demorada, ainda mais você tendo impressoras que conseguem agilizar o processo para vocês, como o Workforce ou até a Kyocera, que foi o que eu fiz a impressão do miolo. Então tudo depende a realidade de cada um, né? Na minha realidade funciona por esse valor porque eu consigo fazer uma produção rápida. Analise na sua realidade para ver se esse preço vale a pena para você. Materialzinho finalizado, espero que vocês tenham gostado de mais essa produção. E é isso aí, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que você tenha gostado dessa produção. Se você viu esse vídeo até o final, deixa lá, eu vi até o final, que eu vou lá deixar um coraçãozinho pra vocês. Não esquece que no mês de agosto tá nativa ainda, ó, a ação de prêmios. Primeiro colocado vai ganhar máquina de corte e vinco com kit completo de 11 facas. Segundo colocado vai ganhar plastificadora mais kit completo de plastificação. Uma cota R$ 2,50, 5 cotas R$ 10, link na descrição para você adquirir. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, até a próxima, fui!